Olá, eu sou Diogo Rios, sou da DUFPEL, Sindicato da Universidade Federal de Pelotas, e sou professor do Instituto de Física e Matemática. Discutir ciência e tecnologia no âmbito do Congresso do Sindicato do Andes é muito importante. Como é importante pensar ciência e tecnologia no Brasil hoje. Ciência, tecnologia e inovação, um debate absolutamente atual, com muitos enfrentamentos difíceis em tempos de negacionismo científico, em tempos de privatização da ciência e tecnologia públicas e em tempo de precarização da universidade brasileira. Discutir quando a gente fala ciência e tecnologia, se precisaríamos incluir ciências humanas, bom, na minha concepção, a gente não pode falar de ciências sem incluir as ciências humanas. A concepção das ciências modernas envolve pensarmos em campo científico. Os campos científicos são bastante diversos, com naturezas diferentes, com perspectivas diferentes, tanto epistemológicas quanto na sua organização social. Então, não tem como a gente falar de ciência e tecnologia sem contemplar os aspectos sócio, histórico, político, culturais que envolvem experiências científicas e campos científicos que não são daquelas ciências consideradas ciências experimentais. A relação do governo Bolsonaro com a ciência e tecnologia no país, ela é difícil de explicar ou sequer de entender, né? Porque passa por isso que você disse, né? A negação da ciência enquanto componente do conhecimento humano e importante para o desenvolvimento da própria sociedade. E isso é a produção científica que acontece na universidade. A universidade brasileira é responsável, a universidade pública brasileira é responsável por uma larga produção científica. Então, sim, o Bolsonaro é um negacionista e sim, o Bolsonaro é um cara que tenta privatizar, desqualificar o espaço público para priorizar ou para atender interesses do mercado. Então, são os dois enfrentamentos difíceis no governo Bolsonaro. A negação da ciência e a negação do lugar da ciência sendo no espaço público e, portanto, legitimando a universidade como lugar para essa produção. O financiamento público-privado para a ciência brasileira é um risco enorme para a autonomia da produção científica no país. Quer dizer, à medida que você define quem paga a banda, escolhe a música. De quem decide pelas bolsas dos professores, por quem decide pela manutenção, criação e consolidação dos laboratórios, o financiamento desse recurso feito dessa maneira por interesses privados direciona em absoluto a produção científica. Isso restringe que outros campos científicos que não têm, por exemplo, esse tipo de endereçamento não se desenvolvam. Por outro lado, estabelece uma lógica produtivista da ciência, em que amarra o pesquisador a metas para atender às expectativas de quem financia, além de restringir que a universidade tem autonomia para gerenciar o recurso voltado para a ciência, tecnologia e inovação, enfim. Ou seja, tudo fica muito direcionado, nós temos uma mudança de lógica de desenvolvimento de ciência e tecnologia que acaba exclusivamente atendendo a um grupo ou a certos interesses individuais ou pessoais. É preciso pensar que os ataques à ciência e tecnologia públicas no Brasil não são iniciados em Bolsonaro, são recrudescidos nesse governo agora e é preciso a gente pensar como sair disso, né? Sem um investimento público e, portanto, que admita a autonomia da universidade para o desenvolvimento da ciência e tecnologia, a gente tem bastante dificuldade de pensar um projeto de desenvolvimento científico e tecnológico no país, para o país e para o povo brasileiro. A gente fica com uma produção científico-tecnológica para grupos, e isso acaba afetando a própria concepção de ciência e tecnologia públicas, que nós precisamos defender como coletividade. Então, o que é que a gente pode pensar para o futuro? É preciso a gente repensar e discutir nos nossos espaços institucionais que ciência e tecnologia existem, o que podemos fazer com isso que existe e como redirecionar o nosso olhar para uma ciência e tecnologia que olhe para as demandas brasileiras, favoreça o crescimento do país e a sua consolidação enquanto espaço, enquanto um polo de ciência e tecnologia da América Latina, por exemplo. É preciso investir para que o país se consolide na compreensão e no enfrentamento das questões que, obviamente, a sociedade atual e a sociedade futura nos demandam, seja no campo da biomedicina, seja no campo das ciências sociais, das ciências humanas, enfim. Então, todos os campos é preciso pensar os seus novos problemas que são apresentados a cada momento da sociedade. Então, diante disso, eu diria que só temos um caminho: discutir com os nossos pares que ciência e tecnologia interessa à nossa universidade brasileira, universidade pública brasileira, e investir na autonomia para que isso seja feito e em espaços e valorização dos pesquisadores e desse lugar como lugar de formação de novos cientistas. Caso contrário, a gente vai ter uma escassez de futuros cientistas no país.